Campinas, Tayla Ramos. 10h10, nós estamos acompanhando, desde o final de semana, essa tragédia no litoral paulista, que afetou principalmente o litoral norte. Muitos turistas acabaram ficando presos onde estavam, sem conseguir voltar para casa. E aí quem fez um aluguel de imóvel, alguma casa ou apartamento por temporada, como é que fica caso tenha ficado além do tempo acordado, já que não tinha como ir embora? A pessoa obrigada a pagar uma multa, diárias a mais, ou isso não acontece, já que ocorreu um desastre natural? Quem vai nos responder estas e outras perguntas é o advogado Renato Savilha, presidente da Comissão de Direitos e Valores Imobiliários da OAB Campinas. Bom dia, doutor Renato, como vai? Bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição aqui. Doutor, essa questão, acho que além dessas outras perguntas que nós vamos abordar, primeiramente é o fato de que alguns dos turistas relataram e mostraram através de vídeos na rede social que no momento da tragédia, alguns não tiveram nem mesmo o suporte dos donos do imóvel ou das empresas. Ali no momento em que a água subia, alguns disseram ter ficado correndo risco ali com tomadas, com parte de eletricidade, com água subindo no imóvel e não conseguiam nem contactar os donos ou a empresa locatária. Teve registros até dentro de pousada de um desespero total, inclusive de pessoas que ficaram sem internet e não conseguiam chamar por ajuda ou mesmo saber que medidas adotar, já que estavam, apesar de muita gente conhecer essa região do país, o litoral, mas, enfim, não é a nossa cidade, não é o lugar onde estamos habituados. A gente tem consciência que foi uma tragédia fora da média, batemos recordes relacionados à quantidade do volume de água, esse volume superior a 600 milímetros, mas ainda assim é uma situação que vem os questionamentos. Tem quem é solidário, mas como que fica o direito daquele que está num lugar que deveria ter, no mínimo, aí, alguma medida preventiva ou de atendimento, doutor? Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte. O caso que nós tivemos, toda essa calamidade, esse desastre natural, ele seria um caso fortuito ou uma força maior, né? Então, o que acontece? No caso de força maior, que é esses fatos naturais que acontecem, é difícil a previsão. Né? O que nós vamos fazer? O que o locador tem que fazer? Agora, nesses casos, existe uma excludente de responsabilidade. Por que existe uma excludente de responsabilidade? Porque foge ao fator humano. Como que nós um dono de pousada poderia prever tudo isso? Ou um locador de um imóvel para temporada? Não tem como ele fazer isso. Inclusive, a doutrina, a jurisprudência, tira da responsabilidade, inclusive do poder público, da administração pública, quando há esses tipos de casos. Doutor Guilherme falando aqui, bom dia. E como é que fica essa situação? A pessoa, digamos assim, alugou para 3 dias ali um imóvel no litoral, aí diante de toda essa situação, rodovias bloqueadas, não consegue voltar para casa, acabou ficando 5, 6 dias. Aí é uma negociação entre o proprietário e a pessoa que alugou, ou a pessoa pode ficar sem pagar mais, já que não teve como ir embora? Como que fica isso? Interessante sua pergunta, porque eu tenho amigos que estavam no litoral e queriam saber o que fazer. Aí, quando nós conversamos, eu falei, nossa, caiu como uma luva, né? O que acontece é o seguinte, nós temos, quando a pessoa está lá e não tem como sair, né, o locador não tem como chegar para o locatário e falar, você vai sair do meu imóvel. Né? Como eu disse, é uma força maior ou caso fortuito, foge totalmente da hipótese de um locador ou um locatário, ou seja, não vai sair. Não vai sair. Né? Não tenho como sair daqui. Então ele vai ficar. Vai pagar
o restante, o tempo que ele ficar, vai. Ele deve pagar. Não pode não pagar, porque não é nem culpa de um, nem culpa do outro. Então, negocia-se e continua a pagar a diária do imóvel. E, doutor, no caso de quem ainda não chegou, digamos assim, alugou ali para a temporada, digamos, para entrar hoje, por exemplo, mas não consegue chegar lá porque está tudo bloqueado, ou então tem gente lá ainda, né, que não conseguiu ir embora. E aí, como é que fica nesse caso? A pessoa pode cancelar e ter o reembolso integral, ou o proprietário pode alegar que não tem culpa também? Então, como é que fica nesse tipo de caso? Nesse tipo de caso, o locador deve devolver qualquer tipo de depósito, porque o contrato ele não se aperfeiçoou por completo. Então, ele não tomou posse do imóvel para a temporada, digamos assim. Então, deve sim devolver o valor e rescinde-se o contrato. Por culpa, como se fosse um distrato. Não há culpa nenhum dos dois. Doutor Renato, pelo que o senhor está comentando, então o que deve acontecer é um exercício de bom senso entre as partes, pelo que eu estou sentindo. Até porque, de fato, foge totalmente da previsibilidade, como se diz. Mas ainda assim, alguns casos o senhor consegue enxergar que possam vir a se tornar processos, a questão judicial? Então, se não houver o bom senso das partes, né, há sim uma possibilidade de judicialização, né, socorrer-se ao poder público, mas não é o correto. Não é o correto. Tudo precisa de bom senso. Nós tivemos agora Covid, nós tivemos agora a pandemia. Eu participei de várias negociações durante a pandemia para que houvesse uma maior parcimônia do locador, para uma redução do aluguel. Nós conseguimos várias negociações para redução de aluguel, inclusive o judiciário estava muito inclinado em prol do locatário nesse tempo de pandemia. Nós tivemos liminares do STF em detrimento da pandemia, em favor do locatário, para que não houvesse despejo. Então, sempre tem que haver o bom senso, a negociação entre as partes. Correto. O resumo que fica é isso. Às vezes a gente tem que avaliar e ser solidário e também colocar o tempo e a energia que será gasta numa situação como esta, porque pode atrasar ou provocar aí, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, problemas que poderiam ter sido facilmente resolvidos com um acordo e alguém cede de um lado, o outro do outro e seguimos em frente. Doutor Renato Savi, quero agradecer a sua participação, o senhor que é presidente da Comissão de Direitos e Valores Imobiliários da OAB Campinas. Obrigado, uma ótima quarta-feira. Eu que agradeço e uma boa quarta-feira de cinzas para todos nós. Obrigada, doutor. Viu? Rádio